Oi, meu nome é Juliana Souza Lima, sou médica hematologista em Curitiba, no Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba, que faz parte do grupo Oncoclínicas. A proposta hoje é conversar um pouco sobre os resultados de vida real em mieloma múltiplo. Atualmente, muito se discute sobre como aplicar os resultados dos trials e dos estudos clínicos randomizados na nossa prática clínica do dia a dia. Isso acontece porque o que a gente nota é que os pacientes dos estudos clínicos, eles são muito diferentes daqueles que chegam no nosso consultório ou no nosso ambulatório. Mas por que isso acontece? Muitos já fizeram esses questionamentos, muitos já perguntaram e alguns trabalhos foram publicados justamente discutindo essa questão. Principalmente por causa disso, já há alguns anos, os estudos de vida real têm se tornado importantes e têm ganho espaço nas discussões da hematologia. Richardson, em 2018, publicou um artigo que merece ser lido, onde ele discute o porquê dessa discrepância, por que essa discrepância é tão grande entre vida real e a randomização. Para ele e para alguns outros autores, a principal questão está na rigorosa seleção dos pacientes que é feita quando você faz um trial randomizado. Isso é importante porque tem uma razão. Quando a gente faz um trial randomizado, a gente precisa ter um estudo que vai definir uma resposta e uma segurança ao tratamento. E essas variáveis, elas têm que ser avaliadas cuidadosamente. Então, tudo é avaliado com muito cuidado, com muito critério. Então, os pacientes têm que ser rigorosamente selecionados. Mas o paciente da população geral, ele não vai se encaixar nesse quadro na grande maioria das vezes. Além disso tudo, a gente também tem uma diferença entre os grandes centros de hematologia, entre os centros acadêmicos e o hospital geral. Isso vai acabar fornecendo assistência diferenciada para os pacientes, e na grande maioria das vezes. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos que lembrar que a realidade da nossa população, ela está longe do ideal. A gente tem problemas sociais, tem problemas econômicos que vão dificultar algumas vezes o acesso a alguns tratamentos. Aqui os pacientes chegam para o hematologista mais tarde, com a doença mais avançada e com várias comorbidades. Por causa desse quadro, os estudos de vida real acabam se mostrando muito interessantes na escolha do nosso tratamento, porque esses pacientes, eles não vão se encaixar nos perfis daqueles pacientes que a gente lê nos trials randomizados. Então, quando você lê um estudo de vida real, você vê que esse paciente que chegou pra gente cheio de comorbidade, esse paciente que chegou pra gente já numa doença mais avançada, você identifica ele melhor nos estudos que apresentam com os estudos de vida real. Um outro artigo que discute bastante a diferença entre os trials randomizados e os trials de vida real foi publicado no final de 2019 pelo Cherry e colaboradores. E ele avaliou a seleção que foi feita nos pacientes dos 6 grandes trials, maiores trials da atualidade, para os pacientes refratários ou recidivados em mieloma múltiplo, que foi o Aspire, o Turmalini, o Pollux, o Eloquent, o Castor e o Endeavor. Todo mundo na hematologia sabe sobre esses trials, eles discutiram as grandes novidades e os grandes tratamentos para os pacientes que estão recaídos em mieloma múltiplo. E esse trabalho, ele mostrou que 72% dos pacientes que tinham diagnóstico de mieloma múltiplo na população geral não vão se enquadrar nos critérios dos estudos clínicos, ou por idade, ou por alteração de função renal, ou por alguma doença cardiovascular pré-existente. Então, a gente vê que esses trials que vão definir qual que é o melhor tratamento para aquele paciente recaído, 72% dos pacientes que recaem não se encaixariam nesses trials. Então, como que você vai definir qual que é o melhor tratamento para o teu paciente, se a grande maioria dos pacientes não está incluída nesses nossos trabalhos? Então, os estudos de vida real vão acabar por acrescentar informações úteis e muito importantes na escolha do tratamento e também como que esses pacientes evoluem ao longo desse tratamento que a gente está fornecendo. No início do ano, um outro artigo chamou bastante atenção, que foi uma publicação de dados de vida real comparando pacientes refratários e recidivados tratados com o esquema VRD, KRD e IRD, por exemplo. Porque a gente não tem estudo randomizado que compare um esquema de tratamento para esse paciente. O paciente recaído, refratário, ninguém vai fazer trabalho que compare qual que é o melhor esquema triplet na recaída. Porque a gente está em outra fase, a gente está discutindo acrescentar droga, acrescentar novos tratamentos, então ninguém vai discutir qual que é o melhor tratamento nessa fase. Então agora, esses trabalhos e essa visão de dados de vida real é que pode trazer alguma coisa de útil para a gente nesse quadro.
Nesse artigo que eu citei, que saiu no começo do ano, foi feito por Chair também, ele concluiu que o KRD, por exemplo, que é um excelente protocolo, mas ele tem resultados melhores nos pacientes que são ditos FIT. Já o IRD é um esquema que é muito tolerável, os pacientes toleram por muito mais tempo, então acabam tendo resultados muito melhores na grande maioria dos pacientes, principalmente por causa das comorbidades e da idade nesse paciente recaído. No Brasil, atualmente, a gente está tentando mudar o cenário dos pacientes com mieloma múltiplo. A gente já está conseguindo fazer muita coisa. A gente já faz parte de estudos pivotais, a gente conseguiu melhorar a chegada dos pacientes um pouquinho mais cedo para a gente, mas a nossa amostragem ainda é muito pequena. Então, para a população geral, a existência desses estudos de vida real ainda ajuda muito o hematologista a escolher qual que é o melhor tratamento. Na minha opinião, saber mesclar o estudo randomizado com o estudo de vida real vai ser a melhor estratégia, porque ela vai abranger melhor e vai trazer a melhor tratamento com melhor segurança, junto com as informações do dia a dia. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigada.